começando mais um Papo Cosmético, o podcast da cosmetologia. E o papo de hoje vai ser sobre principais desafios na criação de cosméticos naturais. Bom, a procura por cosméticos naturais é um movimento que não para de crescer, que muitas pessoas querem usar esse produto, a gente já entendeu, mas será que é fácil criar esse tipo de formulação? Será que é simples para o formulador entrar dentro de um laboratório e desenvolver uma formulação de um cosmético natural? Bom, no Papo Cosmético de hoje eu vou falar sobre alguns dos principais desafios ou dificuldades na hora de criar esse tipo de produto. A realidade é que em muitos casos há uma dificuldade muito grande em substituir ingredientes sintéticos por ingredientes naturais na hora do desenvolvimento do produto. Isso acontece porque geralmente os ingredientes de origem sintéticas, ou também chamados ingredientes sintéticos, tendem a possuir um melhor desempenho ou uma melhor performance quando nós comparamos com ingredientes naturais. Então, se eu comparo, por exemplo, o ingrediente X sintético com o ingrediente X natural, pode ser que esse ingrediente sintético, ou em grande parte das vezes, esse ingrediente sintético, ele acaba tendo uma melhor performance quando comparado com o natural. E para que isso fique claro para você, eu vou dar algumas ideias, alguns exemplos de ingredientes. Nós temos, por exemplo, os surfactantes. Surfactantes ou tensoativos, você deve se lembrar, é aquela classe de ingrediente utilizada para promover limpeza, formação de espuma. Então nós utilizamos muitos surfactantes em sistemas de limpeza. Um exemplo de tensoativo ou surfactante que é muito utilizado, na verdade é uma classe, e essa classe é a dos alquil-sulfatos. É um dos principais representantes dessa classe de surfactantes ou tensoativos. E os alquil-sulfatos são considerados sintéticos. Esses ingredientes possuem excelente poder de limpeza, formação de espuma e eles são amplamente utilizados em sistemas de limpeza. São ingredientes sintéticos que fazem o que a gente espera de um produto de limpeza, que é a realização da limpeza em si e a formação de espuma. Agora, embora existam tensoativos de origem vegetal ou de origem natural, não há tantas opções que apresentem uma funcionalidade, digamos que similar ou muito parecida que os alquil-sulfatos. Ou seja, o alquil-sulfato, ele é sintético, ele forma espuma, ele limpa muito bem e é muito difícil eu utilizar uma opção natural que consiga fazer tudo isso e que também tenha o mesmo custo ou investimento que os alquil-sulfatos, porque realmente são surfactantes aí que muitas empresas utilizam justamente pelo custo. Então, um custo baixo, a formulação acaba sendo mais facilmente desenvolvida com um custo adequado. E quando eu substituo por um ingrediente natural, pode ser que eu não tenha as mesmas propriedades. Na verdade, quase sempre eu não tenho as mesmas propriedades. Esse foi o primeiro exemplo de ingrediente. Vamos para o próximo. Vamos pensar agora nos conservantes. Nós temos atualmente diversos conservantes sintéticos que também são amplamente utilizados, são considerados muito efetivos, como por exemplo os parabenos. Os parabenos eles são muito utilizados em produtos cosméticos, eles são considerados sintéticos, são baratos, né? Ou seja, possuem aí um custo baixo quando adicionado na formulação. Mas nós sabemos aí que os parabenos são considerados aí polêmicos, apesar de serem ingredientes considerados seguros aí pelos órgãos regulatórios. Mas existem muitos formuladores que não querem utilizar os parabenos para conservar a formulação. E para isso, esse formulador vai e utiliza um ingrediente de origem natural, então um conservante de origem natural. Qual é o problema nessa troca? Qual o problema que o formulador pode ter nessa troca? Pode ser que esse ingrediente de origem natural não seja tão efetivo como o conservante de origem sintética, como o parabeno. Um bom conservante deve ter o que a gente chama de amplo espectro de proteção. Isso quer dizer que ele deve ser efetivo contra diversos tipos de micro-organismos, como por exemplo bactérias, como por exemplo fungos.
E nem sempre uma opção natural, isolada, vai ter amplo espectro de proteção. E é aí que mora o problema. Se você substituir um sintético que funciona por um natural que não funciona tão bem, você pode aí criar um ambiente propício para o desenvolvimento de micro-organismos no seu produto. Olha que terrível seria se você fizesse uma substituição e o seu produto ficasse contaminado depois de um tempo. Então, o conservante é um ingrediente muito crítico para eu fazer essa substituição. Então, nós não temos tantas opções de ingredientes aí efetivos como nós temos no mundo dos conservantes sintéticos. Então, o conservante acaba sendo um dos ingredientes aí que apresenta aí, que cria, na verdade, essa dificuldade para nós formuladores na hora de desenvolver as formulações. Nós temos também a classe dos espessantes. O espessante sintético, normalmente, ele deixa o produto com um brilho mais evidente, ele favorece aí a criação de diversas texturas, diversas consistências. Já as opções naturais nem sempre são tão diversificadas. Eu não tenho tanta opção de ingredientes naturais espessantes como eu tenho de ingredientes espessantes sintéticos. E mesmo quando eu faço essa substituição, eu posso ter esse problema nessa diferença aí no brilho, na viscosidade, na característica, né, na cremosidade desses diferentes tipos de sistemas, quando eu comparo o sintético com o natural. Posso citar também o desafio em relação a emulsionantes. Também é muito complicado substituir emulsionantes sintéticos, principalmente aqueles emulsionantes sintéticos que são etoxilados, que passaram por um processo chamado de etoxilação, que faz com que eles tenham uma maior capacidade de emulsificação, eles conseguem emulsificar uma quantidade muito maior de óleo junto com a água, quando comparado com o natural. O natural não. O natural ele pode ter uma dificuldade de emulsificação, de misturar o óleo com a água em uma formulação de um creme, por exemplo, e isso faz com que os naturais sejam aí classificados como inferiores em relação a esse poder de mistura de um óleo na água, que é o que a gente precisa em uma emulsão. Quando eu estou fazendo um creme, por exemplo, eu preciso utilizar o emulsionante, que é o ingrediente que vai possibilitar a mistura desse óleo e dessa água sem que ocorra a separação de fase. Então é isso que eu desejo de um emulsionante. E nisso, os sintéticos acabam sendo mais eficazes quando comparados aí com as opções naturais. Então você já deve ter entendido que realmente é um desafio grande para nós formuladores conseguir fazer essas adaptações e conseguir, após essas adaptações, trocando aí os sintéticos pelos naturais, conseguir obter um produto de qualidade. Nós sabemos que é uma tendência mundial, principalmente em mercados aí europeus, vários países europeus, isso já é uma realidade há muito tempo, essa oferta de produtos cosméticos naturais, e o Brasil cada vez mais está entrando de cabeça nesse mercado. Então, cabe a nós formuladores aí encontrar formas de solucionar esses problemas. Apesar do grande desafio, agora eu vou acalmar um pouquinho você. Apesar desse desafio que nós temos, nós sabemos que o mercado ele trabalha incansavelmente na busca de ingredientes que consigam ser naturais e ao mesmo tempo terem boa ação, boa performance. Então o mercado, quando eu digo o mercado, eu estou falando sobre os fabricantes de ingredientes. Cada vez mais os fabricantes estão pesquisando, desenvolvendo novas opções de ingredientes naturais que consigam ao mesmo tempo aí, serem naturais e também ter um efeito específico na formulação aí, um efeito de preferência que seja similar ou parecido aí com os ingredientes sintéticos. Porque se a indústria não estivesse se mexendo para isso, seria muito difícil para a gente conseguir de fato criar uma formulação aí considerada natural e oferecer para o mercado. Então, a indústria está trabalhando nisso. Nós, formuladores, nós que lidamos aí com diversos ingredientes todo dia no laboratório, nós acabamos aí conhecendo opções para utilizar em nossas formulações
E para que você também tenha acesso a esses ingredientes, é preciso estudar. Então você precisa estudar, precisa frequentar aí congressos, eventos da área e também fazer um curso de cosmetologia, um curso que consiga te mostrar, te apresentar aí diversas opções de ingredientes no mercado, para que você esteja preparado e não perca tanto tempo na hora de desenvolver as suas formulações. Bom, esse papo foi para te mostrar aí a realidade dos desafios e eu fiz questão de finalizar aí mostrando que é possível sim, contanto que você estude, contanto que você conheça as opções que nós temos no mercado, seja de tensoativos, seja de espessantes, conservantes, emulsionantes, dentre outras classes de ingredientes. Eu gostaria de enfatizar que o Papo Cosmético está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no podcast da Apple. E não se esqueça de seguir para você não perder nenhum episódio. Esse foi o Papo Cosmético de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo episódio.